E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Escrita em Dia, ou Vitor Costa, ainda estou decidindo o nome, era Vitor Costa antes, mas agora é Escrita em Dia. E vim conversar com vocês um pouquinho hoje sobre sonhos, não é? Isso é um movimento novo que eu estou fazendo aqui no canal, e sobre conversar o que vem de dentro, sem edição, sem planejamento, sem roteiro, e para que de alguma forma chegue até alguém que esteja sentindo o mesmo que eu, né? Ou quem sabe esse vídeo não possa ajudá-los em algum nível, né, de conhecimento. Não que eu vá passar algum conhecimento aqui, né? Mas eu fiquei pensando bastante, não só hoje, mas já tem um bom tempo que eu penso sobre sonhos, sobre como a gente em geral se permite não sonhar por medo de frustração, por medo de suprir expectativas demais e não aguentar arcar depois com a frustração. E eu já passei por muitas situações das quais eu desejei, sonhei e acreditei até o fim que ia dar certo, mas de uma hora para outra tudo desandou. Ou uma parte de mim sabia que não ia dar certo, mas mesmo assim insistiu em ir, porque era algo que queria muito. Mas mesmo assim, desandou. E isso é o que faz muitos desistirem, muitos pensarem, poxa, se deu errado nisso, deu errado naquilo e causou sofrimento, por quê? O que levaria a ficar sonhando mais, planejando mais, pensando mais sobre isso? E às vezes o pensamento que nós temos é mais complicado e torna tudo mais complexo, mais do que a situação em si. Às vezes o que dificulta mesmo, o que torna todo o cenário difícil e desafiador, são os nossos pensamentos. É a nossa maneira de ver aquilo, que nem sempre condiz de fato com o que realmente, o que realmente é. Situações mínimas, besteiras, mas por por egoísmo, por ego decidimos que aquilo é a pior situação do mundo, ou é a melhor, ou seria a melhor se tivesse acontecido. E aí vem a frustração. Mas na verdade, nada importa nessa vida. Tudo importa e nada importa ao mesmo tempo. É aquela questão de equilíbrio que eu sempre trago aqui no canal. As coisas importam, as situações de vida importam até certo nível. Quando começa a ultrapassar o limite do bem-estar próprio, a ficar ansioso, a entrar em quadro depreciativo, aí já é preocupante, já é de se pensar, poxa, será que vale a pena o esforço mental, o esforço sentimental, o esforço emocional? Eu não falo só em condições adversas ao mental, né, ao, à psique, como ansiedade, depressão, etc. Mas eu falo também a preocupação excessiva, que não deixa de ser uma ansiedade, mas eu digo uma ansiedade em um nível menor, que é uma preocupação. Ah, tem. Pronto, estou no colégio ou na faculdade e tenho um trabalho para entregar amanhã, só que eu não fiz e eu tenho muitas tarefas para fazer hoje. Isso começa a ruminar. Ao invés de eu começar a planejar mesmo o que fazer, eu começo a pensar. Poxa, era pra eu ter feito antes. Poxa, era pra eu ter feito antes. Poxa, era pra eu ter feito antes. Aí vai chegar a noite, só vai ficar frustrado mais ainda, porque não fez durante o dia. E aí vai notar o tempo que poderia ter utilizado pra fazer. Aí vai ficar frustrado. Aí depois vai se culpar. Então são várias etapas. E a culpa é a pior posição de todas. E tem culpa em frustração. Tem culpa em frustração. A frustração de uma própria culpa, não é? É a pessoa se sentir culpada por acreditar. E isso necessariamente não precisa ser obrigatório, né? É claro que devemos aprender com cada lição que a vida nos traz, mas não nos frustrarmos com estas lições. Isso acontece muito em relacionamento. E aí já envolve traumas, etc. Mas eu já me relacionei com uma pessoa e isso não me causou um bloqueio, mas
em certas partes em um novo relacionamento, me causou um estranhamento, algo como se eu já tivesse vivido aquilo, eu realmente já tinha vivido perto daquilo, e acabava ficando muito inseguro, achando que tudo ia se repetir. E isso é normal, mais comum entre as mulheres, vamos, né, ser sinceros, mais por conta dos casos de complicações em relacionamento que, por maioria, não quer dizer que só os homens que acabam que acabam prejudicando um relacionamento a dois, né? E isso, enfim, é variado, mas em maioria, o que mais se vê em relatos na internet, pelo menos, é justamente em relação ao ser masculino prejudicando, enfim. O que também não vem ao caso, mas só por fins de curiosidade, né? E por fins de observação, né, do todo. Mas as, as pessoas se fecham para viver uma experiência parecida, ou se não para acreditar que o próximo vai dar certo. E aí que tá o problema, porque às vezes o próximo também não dá certo. Mas isso não significa que todas as tentativas darão errado, entende? Ah, gravadores de conteúdo é tenso, mas criadores de conteúdo, que não deixam de ser gravadores de conteúdo também. É, criadores de conteúdo iniciantes. Eu falo isso porque eu escrevi o livro com 16 anos. Eu comecei do zero, como autor independente, do nada. Então, eu sei, esse ranger da cadeira que eu tô balançando. Eu sei que é meio dificultoso, realmente, ó, chega tombeira. É meio dificultoso para uma pessoa que tá começando, não tem tantos contatos, principalmente para uma pessoa que é tímida. Eu era muito tímido na minha época. Pouquíssimas pessoas sabiam que eu tinha escrito o livro e isso é algo incrível. Você escrever um livro é algo incrível, mas eu não notava isso em mim. Eu achava que, poxa, deve ter alguma coisa errada. E realmente tinha algumas, mas isso não é o caso. No entanto, eu deixei de acreditar em mim por medo de frustração, de colocar expectativa demais no trabalho que eu fiz e dar errado. Mas eu vi um vídeo recentemente na internet que me chamou muita atenção, que mostrava vários cenários da vida. E aí dizia: você confia no seu motorista de ônibus de que ele vai levar você em segurança. Não se preocupa se vai bater, se vai descarrilhar, enfim. Descarrilhar é trem, né? Enfim, você acredita no condutor de trem também. Ou no Uber, enfim, ou em um familiar que esteja te levando em um veículo. Acredita num cozinheiro que está preparando sua comida, não fica ali. Quer dizer, a maioria das pessoas não ficam ali pensando: poxa, será que ele está fazendo alguma coisa com a minha comida? Será que cuspiu? Será que. Não. Você acredita, chega o prato ali suculento, você come, agradece, coloca 5 estrelas, mas não sabe o que aconteceu nos bastidores. Então por que não confia em si mesmo para acreditar que vai dar certo? Então de essa relação de frustração, ela não é só para relacionamento, não é só para objetivos e sonhos, é também para o dia a dia. É sobre confiar em si mesmo e confiar de que tudo vai dar certo mesmo dando errado. Acreditar nos sonhos e ter uma confiança inabalável não é exatamente seguindo no literal inabalável, porque as coisas nem sempre darão certas, mas não significa que não deu certas que deu errado, entende? Ficou meio confuso, mas se você observar, nem tudo na vida deu certo. Mas essas situações que não deram certo levaram você para caminhos de que você conheceu pessoas queridas, né? Isso aconteceu comigo. Na minha época de ensino médio, eu queria muito estudar na mesma escola, que é um relacionamento que eu tinha na época. E eu não estudei, eu fui para outro, porque meus pais me acharam melhor me colocar em outro. E foi a melhor coisa, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Eu não entendi ali, mas depois de um ano, depois de poucos meses, eu conheci outras pessoas, eu conheci meu melhor amigo, eu conheci outro relacionamento, então tudo foi se moldando para a melhor situação possível. O que será que teria acontecido? Eu provavelmente teria conhecido outras pessoas. Suponho que eu esteja vivo nesse universo paralelo se eu tivesse ficado naquela escola. Mas é isso, não adianta ficar pensando sobre outra escolha. Se aconteceu algo e seguiu por uma vertente, não adianta ficar pensando o que seria o que iria acontecer se eu tivesse seguido por outra forma.
Não adianta, porque não vai acontecer da outra forma. Você está seguindo aquele caminho e acabou. Pode mudar de opinião e pode ir para outra? Pode. Mas, mesmo assim, é bom ter uma fidelidade, né? É claro que tem situações e situações. Obviamente, nem tudo deve se ficar insistindo. Se algo já está te fazendo mal, já está fazendo você sair de si e se perder no meio daquilo, não é mais saudável. Então é bom parar, respirar e ver o que está acontecendo. Às vezes não é aquilo mesmo para ser, entende? Às vezes você realmente não quer aquilo. Às vezes as coisas não dão certo porque a gente tenta agradar os outros ao invés de agradar nós mesmos. E aí fica achando que o querer dos outros é o nosso, mas a gente não se perguntou se é aquilo mesmo, não parou para refletir, para meditar, para pensar se era aquilo mesmo. Por isso que meditação e autoconhecimento são essenciais, né? E é isso que eu queria conversar com vocês, é sobre sonhar, acreditar. E mesmo dando errado, vai dar certo no final, mas aí vai precisar acreditar também. Se você acreditar que vai dar certo, você está certo. Se você acreditar que vai dar errado, você ainda vai estar certo. Tudo depende de você. É claro que não utilizando o conceito de meritocracia, porque cada realidade é uma realidade, cada um vai enfrentando seus desafios por classe socioeconômica, enfim, por preconceitos diversos, por estabilidades na vida, mas se você acreditar que vai poder alcançar, você pode. Eu falo isso por experiência própria, né? Por todos os preconceitos ou dificuldades que já vivenciei e agora estou aqui, graças a Deus, eu digo para vocês, acreditem que já deu certo. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Opa!